mais uma aula, bem feliz, embora já tenha sido alertado por todos os meus colegas que eu vou ficar mudo. Obrigado, querida, muito gentil. Obrigado. Valeu, obrigado. Acontece, acontece. E aí tava bem feliz, empolgadão lá dando aula. E aí daqui a pouco... Deu uma travada na garganta, cara, as lágrimas correndo assim. Parecia que eu tava emocionado, né? Eu me emociono muito nas aulas, vocês sabem disso. Mas não era o caso, não tinha motivo. E... aí consegui com muita garra continuar e tal, depois passou, mas deu uma zica ali na garganta. Não há de ser nada. Eu já falei, qualquer coisa eu instalo um megafone aqui, não tem problema. Mas o negócio é o seguinte, sexta-feira, daqui a pouco eu vou pegar meu guri pra brincar o final de semana todo. É o melhor dia da minha vida. Show de bola. Galerinha, olha só. Ondulatória, o que é isso aqui? Velocidade, comprimento de onda, frequência, comprimento de onda é a distância entre duas cristas, é o quanto a onda avança ao completar uma oscilação, período é o número de oscilações que foram completados em uma unidade de tempo, seja ela qual for, no sistema internacional, em 1 segundo. Portanto, frequência fica em hertz. Hertz. Equação fundamental das ondas. A relação entre período e frequência é bem simples, já que um é o inverso matemático do outro. Período é o tempo que demora para completar uma oscilação. Tem que saber onde é que é crista, onde é que é vale, o que é amplitude, que tem a ver com a energia. Tem que saber que tem onda que quando vai para frente, oscila transversalmente, é chamada transversal. Tem onda que oscila longitudinalmente e é chamada longitudinal. Aí, inclusive, uma colega, que é muito astuta, que sempre está na assistência de física e matemática, ela me perguntou numa prova, né? Ela disse, professor, tá errando a tua prova. E aí eu já fico puto, né? Porque eu não gosto de errar. E aí eu já fui lá, putz, mais um erro. Aí ela falou, olha, professor, aqui está dizendo que as ondas podem ser mecânicas, eletromagnéticas e mistas. E está errada essa alternativa, ó, isso era para estar certo. Mas é que eu fui ardiloso, né? Eu te confundi, consegui, eu fiz uma pegadinha. As ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Em relação à sua natureza, ou é partícula vibrando, ou são campos eletromagnéticos, um gerando ao outro intercaladamente, intercalados, aliás, né, e sempre perpendiculares. Agora, a onda mista é aquela que é longitudinal e transversal ao mesmo tempo. E nesse caso ela tem que ser mecânica, porque toda onda eletromagnética é transversal. Então, quando eu falei que quanto à natureza ela podia ser mecânica, eletromagnética e mista, eu te confundi porque o mista não tem a ver com a natureza, o mista tem a ver com a vibração. Tu viu como é o vestibular da UFSC, né? Ele é sutil, esse tipo de detalhes é importante a gente estar atento. Aliás, não foi só essa classificação, longitudinal, transversal ou mista, eletromagnética ou mecânica. A gente ainda viu em relação à frente de onda, né? A frente de onda pode ser um pontinho, pode ser uma superfície, certo? Pode ser uma linha. Bom, e aí, aliás, depois nós vimos a equação da onda unidimensional progressiva. Então o cara tem que... Olha, não precisa saber deduzir a fórmula. Se tu sabe deduzir a fórmula, tá no nível lá em cima, estratosférico. Aí aqui, ó, se tu sabe o nome de cada elemento e sabe comparar, que nem aquelas questões que a gente fez, tranquilo. Amplitude. Tempo, é um tempo qualquer, o tempo em que tu vai observar o fenômeno. Período, parabéns, é o período da onda. Esse X, o que será? Vai ter um plano cartesiano na tua onda, para tu conseguir enxergar ela no espaço, né? Tu vai criar um plano cartesiano. É em que ponto desse plano cartesiano que tu vai analisar ela, a posição da onda? O lambda é o comprimento de onda. Parabéns, garoto. Fase inicial tem a ver com em que ponto inicial eu comecei a observar a onda, onde que ela estava, né? Que altura ela estava. Bom, aí no final da última aula eu comecei a falar de fenômenos ondulatórios. Vai ser uma revisão zona, cara. Vai ser uma revisão zona daqui por diante, algumas partes. E aí eu comecei a falar da reflexão em uma situação especial de ondas em cordas. Pegou uma corda, amarrou fortemente na parede e sacudiu a corda fazendo uma crista. Como é que vai se refletir mesmo? Vai voltar como vale, porque a corda vai dar um sacão lá no ponto fixo e a corda com certeza vai ser puxada no sentido oposto e vai voltar como se fosse, depois da reflexão, como se fosse um vale. E o senhor, olha só, o que houve com amplitude? Não perdeu um pouco de energia. Se a gente desconsiderar perdas de energia, a
mas como na natureza sempre tem um pouquinho de absorção, a onda dá uma diminuidinha, né? Mas ela retorna com ou sem inversão de fase? Com extremidade fixa, com inversão de fase. Porém, se eu pego a corda e amarro num anel que pode oscilar lubrificado numa haste, na hora que eu faço esse movimento, esse anel oscila para cima, gerando uma crista. Por isso que quando a ponte é móvel, a extremidade é móvel, perdão, a reflexão ocorre, muito obrigado, sem inversão de fase. Se uma é chamada com inversão de fase, a outra, óbvio, sem inversão de fase. Foi até aqui que fomos? Isso. É isso aí. Então vimos reflexão. O que é mesmo reflexão? É quando a onda encontra um obstáculo e retorna. Não era isso? Esse é um dos casos. Um caso de repente mais famoso para ti é quando a gente tinha o espelho. O espelho olhou isso aqui, cara, não é uma reta com rabisquinho não, tá? É um espelho e aqui é a parte que não reflete. Essa é a parte que reflete. Espelho ainda plano. É o nome do cara, lembra dessa aula? E lá vem o raio incidente, aí tem o ângulo de incidência, e aqui vai o raio refletido, ângulo de reflexão, primeira lei. O raio incidente, tu viu como é complicado, cara? A gente aprendeu, a gente estava lá, a gente repetiu várias vezes juntos, e aí a gente para de ver isso, adormece, é normal. É normal, por isso o grande desafio do vestibular é ter um domínio da física básica geral. Se tu dominar a física básica mesmo, cara, tu entra na faculdade. Só se for aquela mais competitiva, no caso nosso aqui, medicina na UFSC, né? É que tu realmente tem que estar num nível acima da média, realmente fazendo as questões mais difíceis, tá? Porque o resto da galera que manjar de física básica boa, física básica, conceitos básicos, vai entrar. For bom leitor, lógico, né? Tem que saber ler muito bem. Matemática básica, óbvio. Ô galerinha, olha só. I igual a R já é a segunda lei. Raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares, é a primeira lei. E tinha até uma regrinha que a gente usava para fazer a conta ali, né? Tinha o meio A, por exemplo, e o meio B. Ah, não. Isso é outra coisa. Viajando total. Eu tô agoniado aqui, ó. Esse é outro exemplo de reflexão. Mas vem cá. Agora nós sabemos que esse raio, essa luz é uma onda nós até poderíamos representar, porque os campos eletromagnéticos estão oscilando assim, né? Nós até poderíamos representar dessa maneira, né? Com linhas aqui, ó, para mostrar as cristas e os vales, concorda comigo? Então tu vê, eu nunca me preocupei em representar que tem oscilações eletromagnéticas ocorrendo perpendicularmente ao raio, né? Mas agora é bacana a gente lembrar disso. Até porque nós também temos que entender a reflexão de outra onda que não é eletromagnética, que a gente usa no nosso dia a dia, o som, que é uma onda mecânica, né? O nosso grande exemplo de onda mecânica. E o som, por ser uma onda longitudinal, imagina que eu falando aqui, ó, esse som vai aí pra vocês, né? Embora eu emita pra cá, né? Certo? Se eu fosse representar o som refletindo, então, no quadro, eu poderia fazer assim, ó. E aí, tu vê, ó, o som são camadas de ar comprimidas e descomprimidas. O som funciona que nem, já que o gás é elástico, lembra a expansibilidade e compressibilidade? Quando eu mexo alguma coisa no ar bem rápido, essa camada de ar se comprime, se descomprime, comprime, descomprime. Por isso que a gente diz que o som é uma onda de pressão. Tudo bem? Porque é uma diferença de pressão que vai propagando essa vibração no ar. Então, bacana representar assim, né? Ar comprimido, ar descomprimido, ar comprimido, ar descomprimido. E aqui, por exemplo, está à frente de onda. Obrigado, é que tem que participar. Se tu não fala, tu não aprende, lembra, né? Aí, olha só. Mais uma. Como é que essa onda vai se refletir? Para onde que ela vai? Pois então, ó. Mas engraçado, não existe essa linha, né? No som. Não existe um raio de som. No olho, né? Concorda comigo? Como é que a gente chama isso aqui então? A gente chama de raio de onda. Ou seja, não é que é um raio de som. Eu estou usando aquela linha para medir o ângulo de incidência. Aí eu consigo usar a segunda lei e descobrir onde é que é o raio de onda, que não existe,
refletido. E em cima desse raio de onda eu faço as camadas descomprimidas e comprimidas, descomprimidas e comprimidas. Aí eu entendo a reflexão do som também. Tu vê que bacana, né? E tu vê, isso é uma abstração matemática que nos permite entender o som refletindo. Então, por exemplo, um cara que vai projetar um anfiteatro, ou um teatro mesmo, ou uma casa de espetáculos, ele tem que ter noção perfeita de onde é que está o locutor e aonde cada onda, cada frente de onda vai atingir as paredes e vai chegar nos espectadores, para que não gere eco, para que todos os assentos sejam confortáveis e possíveis de escutar o artista sem dificuldade. Já desligaram os celulares de vocês? Eu boto o meu para despertar, né? Para lembrar isso, o pessoal tem esquecido muito. Então tá, sempre didático, né? Tu sabe que o professor não erra, o professor tem momentos didáticos, é diferente. Ô galerinha, olha só, reflexão de ondas eletromagnéticas, especialmente a luz que a gente enxerga, mas daria para fazer um espelho refletor de micro-ondas ou de ondas de rádio ou até raio-x, sem problema, beleza? E obedeceria essa lei. Agora olha só para não deixar, para não poder me chamar de mentiroso depois, o raio-x nós vamos ver que ele é safado. O raio-x, quando tu vai fazer essa experiência com o raio-x, dependendo do corpo que tu bota aqui para refletir, existe um espalhamento de onda ali meio esquisito, que só a física moderna explica. Então tu vê, a física clássica tem coisa que ela falha, que ela não explica, certo? Então depois tu vai ver que no raio-x, lá na apostila 8, nós vamos ver uma exceçãozinha aqui, que a lei não funciona tão bem quanto a gente esperava. Mas nada demais, vai dar para entender. Agora olha só, aqui era uma reflexão de onda mecânica, aqui era eletromagnética, portanto transversal, aqui mecânica e longe. Apesar dela ser longitudinal, eu ainda posso fazer essas marcas transversais, né, que indicam as frentes de ondas de pressão maior e pressão menor. Então tu vê, todo aquele teu conhecimento de... Qual era o nome daquela matéria? Ótica, isso, óptica, fica até melhor. Todo aquele conhecimento de ótica, né, que a gente chama hoje no senso comum, vai ser útil para a reflexão de qualquer onda, porque tu lembra das duas leis? Qual é a primeira? Isso, coplanar, tudo bem, coplanar. Incidente, refletido e normal, coplanar. Segunda lei. I igual a F, pronto. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Parabéns, é isso que a gente precisa. Bom, olha só. Além da reflexão, um outro fenômeno que nós estudamos bastante em ótica foi aquele que eu estava me empolgando ali. Tem dois meios transparentes, né? É isso aí, a refração, parabéns. Tem dois meios transparentes, porque tem meio que é opaco. A luz nem passa, tem meio que é translúcido. Passa, mas sofre difusão, olha que bonito. A galera tá ligada. E tem situações que os meios são transparentes, que a luz passa organizadamente, e nós podemos então acompanhar um raio de luz chegando de um meio e sofrendo refração. Se aproximando da normal, por exemplo, tem o ângulo de incidência, tem o ângulo de refração. Como é que era a brincadeira? Pode ser seno de chegada, N de chegada, seno do ângulo de saída, vezes N de saída. O que é esse N mesmo? O índice de? Índice de refração, na verdade, é uma maneira de medir a velocidade da luz sem usar números astronômicos. A gente compara a velocidade da luz que é a maior que existe, dividido pela velocidade da luz neste meio em questão. Se é o índice de refração do meio A, eu uso a velocidade do meio A. Porém, agora não é ótica. E índice de refração só faz sentido para a luz, no caso, né, em meios transparentes. Se eu fosse trabalhar com som, por exemplo, não faz mais sentido dizer velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no som. Né? A coisa mais rápida que existe é uma lesma. Né? Não faz sentido. Então vamos ter que alterar essa fórmula. Naquela ocasião eu já alterei a fórmula para vocês, já me adiantei, sabe que eu não consigo me conter, né? Eu sempre avanço um pouquinho mais. Agora, vamos modificar pela última vez essa fórmula e lembrar que ela, apesar de a gente ter aprendido a escrever desse jeito, quando eu cantava com vocês, eu cantava assim, N de chegada, seno de chegada, N de saída, seno de saída. Para que essa coisa penetre no teu cérebro, tenha a maior chance de ir no vestibular, de olhar uma refração e puxar a fórmula sem ir para o formulário e agilizar a tua vida. Mas ela pode ficar muito mais poderosa. Vamos dar uma alteradinha nela. Primeiro, vou pegar o NB que está multiplicando, vou passar dividindo. E vou pegar o seno de I, vou fazer a mesma coisa. Tudo bem para vocês, né, galera? Matemática ultra básica. O que é o N? É C
sobre V, C sobre VB. Nada demais, né? E é uma divisão de fração. Divisão de fração é a primeira vezes. E aí olha só o que vai acontecer. Vai cortar C com C, concorda comigo? E vai ficar VB sobre VA, porque esse cara vai para cima, certo? E o VA fica embaixo, olha que interessante. É igual a seno de R sobre seno de I, mas nós ainda, ó, tu vê que ela mudou a forma. Antes, ela era só aplicável para luz, porque falava em índice de refração. Agora é aplicada para qualquer maldita onda. Porra, ela ficou poderosa. Agora ela vale para luz, para o som, para isso aqui, ó. Se eu pegar dois, ó, porque refrata, né? Uma hora o quadro está mais solto aqui entre as vigas e ali ele está preso. É como se mudar em meio de propagação, certo? Daria para calcular em 3 dimensões como é que as ondas estão penetrando no quadro da parte mais fixa para a parte menos fixa usando esta lei. Olha que loucura. Ela fica geral e dá para deixar ela mais poderosa. Alguém lembra o que é a carteira de onda? Carteira de onda. A carteira de identidade de uma onda que nunca muda? Que é a mesma do começo ao fim? É que nem o teu RG, é a frequência. Assim como o átomo tem seu RG, né, que é o número atômico, né, que é a carteira de identidade do átomo, certo? Porque pode variar o número de massa dele, mas se o número atômico for igual, é o mesmo átomo. Tipo o hidrogênio, né, tem o hidrogênio normal, tem o deutério, tem o trítio, todos têm número de massas diferentes, mas todos são hidrogênios porque tem um próton no núcleo. Concorda comigo? A carteira de identidade da onda é a frequência. Já que a frequência em A é igual à frequência em B, pega lá a equação fundamental, isola o F mentalmente para mim, fica como? Muito obrigado, ó, várias pessoas participando, V sobre lambda, eu fico todo bobo. Claro, né? VB sobre lambda B, mas eu tinha na minha fórmula VB sobre VA, então eu vou jogar o VA para lá, ó, e o lambda B para cá. Lambda B sobre lambda A é igual a VB sobre VA. Pô, então peraí, então essa fórmula eu posso igualar a isso aqui também, né? Concorda comigo? Cara, olha só, se eu for juntar essas igualdades todas, o número absurdo de relações matemáticas que eu crio, e portanto o número gigantesco de questões que eu posso matar. Seno de R sobre seno de I, que ainda é igual a NA sobre NB. Pô! Cara, isso aí é um monstro para resolver problemas de ondulatória. É só pegar a relação que está acontecendo na refração e não interessa se é velocidade, se é lambda ou se é índice de refração. Tu consegue, aliás, ó, às vezes ele nem fala em ângulo, hein? Ele pode comparar o lambda da luz no vidro e em outro material só com os N's. E aí tu nem vai ter o trabalho de calcular a frequência aí da relação fundamental, se tu tem essa equação aqui em mente, né? E tu vê, não foi difícil, cara, sair da equação idiota que a gente tem na nossa mente já há algum tempo para a equação monstro ninja, certo? Legal. Que fenômeno é esse? Mas tem mais? Pode refletir, bate e volta. Pode refratar. Aliás, falei de refração da luz. E se fosse som? Se fosse som? Interessante? Interessante? A gente não pode, como regra, falar que já que a luz aproximou, o som vai afastar. A gente não pode. Mas o amigo falou uma coisa que é verdade. Se for mais denso, ou seja, se as moléculas estiverem mais próximas uma da outra, já que o som é a vibração de molécula, a velocidade é maior. Então, por exemplo, se fosse ar e água, perfeita a colocação do colega. O raio de onda sonora ia se afastar. Mas a minha pergunta é, como é que é a representação para a onda de som mesmo? Só essa a diferença. Podes usar o raio como suporte e fazer as frentes de onda. Beleza? E ele tem razão. Se é som que eu estou representando, o raio de onda do som teria que se afastar, porque a velocidade do som na água é bem maior que a velocidade do som no ar. Alguém lembra a velocidade do som no ar? 340 metros por segundo, 1.200 e poucos km por hora. E na água? 1.000 e quase 1.500, 1.400 e poucos, se eu não me engano, depende da temperatura da água, né? Mas tu vê, é muito, muito maior, vai de 340 para quase 1.500, é quase 5 vezes mais de 4 vezes maior. E no aço, 5.000. Ah, cara, a velocidade do som no aço é muito mais rápido. Vai ter aula de acústica que nós vamos bater nessa tecla de novo.
Para reforçar essa ideia, lembra do filme de faroeste, que já deve ter visto, se não viu, veja pelo menos o melhor deles, ou os dois melhores, vale a pena. É só procurar na internet, vai descobrir quais são. Os caras sempre botam a orelha no trilho do trem antes de assaltar o trem, esperando o trem chegar, para dar tempo deles se prepararem para o assalto. Porque se tu ficar escutando pelo ar, na hora que tu escutar o bicho assobiando lá, já não dá tempo de arrumar os cavalos, arrumar a tralha, as armas para poder assaltar o trem. Então eles ficavam com o ouvido no trilho, ó, tá chegando, vamos lá. Aí eles vão com calma, certo? Tomam um cafezinho antes, ensina os cavalos, e aí começa a cavalgar já na hora que o trem está chegando próximo deles para igualar a velocidade, né? Subir no trem e roubar a galera, certo? O famoso filmezinho do faroeste. Pois não. Não era para ser E de B, B de A, porque o B foi assim. Aqui, ó. Aqui tu tá dizendo, né? Era B, B e de repente aqui, né? É isso, né? Parabéns, não, é que eu confio na minha matemática, ó. Eu vim daqui para cá, né? Certo? Isso aqui eu lembro que foi assim que a gente decorou, que era chegada, chegada, saída, saída, né? Mas tu vê, o ideal era a gente deduzir a fórmula, né? Porque eu nunca deduzi essa fórmula aqui para vocês. O ideal era a gente deduzir a fórmula para te provar isso. Mas essa confusão na tua cabeça vem do fato de o índice de refração ser inversamente proporcional à velocidade. Lembra disso? Quanto maior a velocidade, menor o índice de refração. Mas parabéns, é disso que eu gosto, de olhares atentos. Muito bem. Galerinha, olha só. Eu até gostaria de deduzir essa equação, a equação que não é difícil de deduzir, mas eu queria antes disso, sobrando um tempinho no final da aula, eu vou deduzir a equação da refração para vocês. Por que fica isso aqui, né? Eu vou chegar nisso aqui matematicamente, ó. Observando a onda mudar de meio de propagação, eu vou chegar nessa conclusão por matemática, só por seno e cosseno, uma bobagemzinha, e com a ideia da velocidade da onda, né? Certo? Mas eu preciso ganhar um pouquinho de tempo aqui, ó. Falei da reflexão de ondas eletromagnéticas, falei da reflexão do som, que foi a parte amarelinha, exemplifiquei, mostrei a super fórmula que vai nos ajudar nas questões dessa área, reforçamos a ideia de que a frequência não muda. Mas e se fosse uma corda refratando? Aliás, como pode uma onda numa corda refratar? Refração em corda, vamos dar uma olhada nisso. Olha que tranquilo. Tem a corda fina e a corda grossa. Pode ser o contrário também, uma corda grossa e depois uma corda fina. Eu falo corda grossa e corda fina por motivos didáticos, não seria o adequado. O adequado seria chamar corda de baixa densidade e corda de grande densidade. Corda de grande densidade e corda de baixa densidade. Cuidado, em densidade a gente geralmente faz massa sobre volume. Mas ao se preocupar com uma corda que só tem uma dimensão, então basta fazer massa dividido pelo comprimento. Aí chama densidade linear. Se, por exemplo, eu quiser descobrir a densidade de uma chapa de aço, e eu não estou preocupado com a espessura, eu posso calcular a densidade dela por metro quadrado. Concorda comigo? Seria uma densidade superficial. A gente faz isso com carga elétrica, que elas ficam na superfície, né? Densidade superficial de carga elétrica. Mas olha só. Se isso aqui eu poderia representar uma corda fina de aço e uma corda grossa de algodão. Tá entendendo? Tu entendeu o que eu disse? Vou repetir. O fato de uma estar fininha e outra estar grossa, eu quero que tu acredite que a fininha é levinha, fácil de mexer, e a grossa é uma corda pesada, uma corda de navio, difícil de mexer. Porém, o cara no vestibular pode te sacanear. Ele pode fazer uma corda fina de chumbo e uma corda grossa de pena de ganso fofa. E aí a corda grossa vai ser mais leve de vibrar para cima e para baixo do que a corda fina. Tudo bem ou está muito delicado isso para ti? Tudo bem? Tu acredita que uma corda assim grossona ela pode ser mais fácil de jogar para cima e para baixo do que uma corda um pouco mais fina? Claro, né? Uma é de chumbo, oh meu Deus, essa corda é fina, mas como é difícil oscilar. E a outra corda é uma corda feita de balão. Te peguei, a corda com ar dentro. Aí, que grossão, mas é tão fácil. Tudo bem! Então, engraçado, eu olho para os olhos de vocês, eu vejo dúvida, eu não vejo... Posso continuar? Ou peguei pesado? Eu não sei, 2013 é um ano meio conturbado, às vezes o jovem está um pouco com dificuldade de pensar. Mas não, agora já vejo que estão todos conscientes. Vamos lá então. Uou, fiz uma crista, um pulso, pode ser, não tem problema? E lá vai. Mas vem cá, já que a fininha é de nylon e a grossa é de aço e é dessa espessura,
Quando essa corda fininha de nylon for tentar puxar a corda de aço para cima, vai dar um trancão. Na verdade, o amigo já até balança a cabeça negativamente. Não, não vai. Não vai, professor. Então tudo bem, eu confesso, não vai. Uma corda normal e uma corda normal um pouco mais grossa. Quando eu pegar a corda fina e der uma balançada nela, ela vai encontrar uma certa resistência para fazer a corda grossa levantar, já que ela tem mais inércia por ter mais massa, né? Pensando newtonianamente, né? Falando newtonianamente. Aí o que vai acontecer então nesse momento? A onda vai atravessar. A onda vai atravessar, só que com uma amplitude menor. Porém, rolou ou não rolou um tranco? Então vai ter um pouco de reflexão. E vai ser reflexão com extremidade fixa ou móvel? Vai ser como se fosse fixa, porque a inércia da corda é bem maior. Então o pulso refletido vem no sentido oposto, ó cara. Legal, né? É isso que surpreende, ó. Então quando a gente vai analisar essa situação e depois tirar uma fotografia da corda, logo depois que a onda tentou passar para a corda mais densa, essa é a maneira correta de se referir, vai ter o pulso refratado porque mudou de corda e vai ter o pulso refletido, o pulso que retornou. Por que mesmo que o pulso que retornou com a fase invertida? Porque a inércia da outra é maior e se assemelhou a uma extremidade fixa, que nem a gente tinha visto antes. Mas agora tu já entendeu? O que vai acontecer na hora da refração? A amplitude pode até aumentar, sem problema. E vai passar para o outro e pronto. Por incrível que pareça, não. Porque uma parte da energia não vai ser transmitida para a corda fina. Uma parte da energia não vai caber nela, mesmo que a amplitude aumente. Uma parte da energia volta, estamos estudando o fenômeno da reflexão. Como volta essa parte da energia? Volta com a mesma fase. Porque quando essa corda de inércia grande for sacudir numa corda de inércia pequena, ela vai sacudir como se estivesse livre. E aí ela volta com a fase invertida. Não rolou? Tens que retornar para lá então, ó. Tens que aceitar bem aquela parte lá. Se tu aceitar bem aquilo ali, tu vai entender bem essa parte. Pô, e é intuitivo, cara, tá preso, vem a corda, tenta sacudir, a parede não deixa, a corda é puxada para baixo e o pulso vem no sentido oposto. Tem um anel, chega o pulso, o anel pode subir e descer, na hora que o anel sobe, ele gera uma crista. Por isso que com a extremidade móvel, a reflexão é sem inversão de fase, tudo bem? Cordinha levinha. Vamos voltar à ideia do nylon, pô. Nylon e cabo de aço grosso esticados com grande força. Fiz o nylon oscilar. Quando o nylon vai atingir esse cabo de aço com mais inércia, vai dar um tranco nele. É como se ele estivesse fixo quase numa parede. Então grande parte da onda vai refletir como refletiu na parede amarrada na parede. E aí, cara, ó, essa crista, no caso do cabo de aço, seria invisível. Mas se nós aproximarmos a densidade das cordas, podemos até igualar a onda que prosseguiu e a onda que refletiu. Mas esse fenômeno vai ser observado, inevitavelmente. Por menor que seja a parte refletida e a parte refratada. Lembra? Quando a gente olha para o vidrinho da janela, tem reflexão, mas também tem refração. É muito raro na natureza ocorrer estritamente um dos fenômenos. Certo? Então aqui na verdade tem refração em corda, mas também tem pulso refletido. Por que refletiu com fase invertida? Porque passou de uma corda menos densa para uma corda mais densa. Mais ou menos com uma reflexão com ponto fixo. E finalmente, quando esta corda super grossa, densa, pesada, corda de navio, for balançar a corda de varal, ela vai balançar como se a extremidade estivesse livre. Porém, isso é uma corda grossa, cara. Tem muita energia nesse balançar dessa corda. Como é que essa energia toda vai passar para a corda fininha? Não vai. Uma parte passa e tu vê que passa com o pulso, mantendo a fase do pulso refratado nunca mudou. A fase que está mudando é do pulso
Refletido. Por que essa aqui foi sem inversão de fase, o pulso refletido? Porque a extremidade se comportou como uma extremidade móvel. Então tem que entender bem aquilo lá para poder compreender essa ideia aqui. Certo? Outra, ó. Eu nem queria ter gastado tanto tempo, porque assim, nós temos o mundo da física para estudar e tem uma coisa pontual, que é refração em corda, que tem reflexão também, certo? Depois tu dá mais uma letra da tua apostila, faz mais exercícios que tu vai acreditar nisso, teu coração vai assimilar. Eu também achei meio esquisito no começo. Fala, meu querido. Qual é a energia que tem nessa... Que tipo de energia que tem na conta? Eu que pergunto para vocês, a pergunta já está na hora de eu fazer para vocês, pelo amor de Deus, ainda mais tu que é um cara de grande gabarito. Que energia que tem nessa corda aí? Pode falar e pode errar, não tem problema. Eu pergunto a vocês, poxa, vocês já estudaram todas elas? Não existe energia da corda, pelo amor de Deus. Que energia? Tem cinética, porque a corda tem massa e tem velocidade, pelo amor de Deus, mv²/2. E potencial elástica, porque a corda é um elástico, ela traciona, é só. Tá beleza? Cuidado, às vezes você já tem um gabarito bom em física e tem que acreditar na tua física. E mesmo que erre na interpretação, vai crescer com isso. Então, ó, não quero gastar muito tempo com isso, tá? Mas, pô, cara, tenta entender essa parte do pulso refletido, tenta entender como a corda amarrada que tu vai assimilar bem. Outra, quando eu estou dando essa interpretação para vocês, eu estou comparando cordas, de certa forma, com densidades relativamente próximas. Porque se tu for realmente pegar uma corda, um cabo de aço dessa idade aqui, né, e amarrar num fio de nylon 0,20 que tu pescava com teu pai, não vai rolar. Não vai dar nem para amarrar no outro. Concorda comigo? O cabo de aço vai arrebentar o nylonzinho, tá bom? Então cuidado, ó. Para ser didático, eu fiz aqueles exemplos para tu sentir o tranco que vai dar na hora de transmitir de uma corda para a outra. Mas não vamos gastar também tanta energia com isso. Tem coisa mais bonita para falar. Falei de reflexão, falei de refração e eu até citei ao longo da aula a absorção. O que é a absorção de uma onda, gente? O meio pegar a energia dela. Só não pode falar assim, a absorção de uma onda, professor, é quando a onda é absorvida. E é muito comum isso acontecer, isso causa riso entre os professores e entre os corretores de prova de vestibular, tá? Então cuidado. A absorção de uma onda é quando a onda é absorvida. Pelo amor de Deus, está usando a própria palavra para explicar o que te pediram. Então tu tem que dar um outro jeito de não usar essa palavra na explicação. Qualquer coisa que tu for explicar, não se esqueça, tu não pode usar a própria palavra como um método de explicação, né? Então a absorção é quando a onda perde energia à medida que se... Como consequência, ao observar o desenho da onda, eu percebo que diminui. A frequência não muda até o final, é isso que é bonito. Para representar uma onda sendo absorvida, a gente faz assim, ó. Observem que, ó, isso aqui, o lambda, era para se manter constante até o final. A frequência dela vai se manter constante até o final. Porém, se eu passo uma linha no meio da onda, eu vejo que a amplitude está nitidamente diminuindo. Via de regra, essa amplitude diminui de maneira exponencial. Se nós formos fazer mais bonito aqui, peraí. Se eu faço um gráfico exponencial decrescente, eu poderia produzir uma onda aqui, ó, e as amplitudes iam decrescer exponencialmente, ó, certo? A gente usa uma matemática exponencial para calcular o decrescimento das ondas. Mas o mais importante ainda é tu saber falar sobre isso, né? Simplesmente dizer que absorver é perder energia, é quando a onda está perdendo energia para o meio. Por exemplo, essa onda sonora aqui, esse saculejar de ar, graças a Deus é absorvido, né? Que senão a minha primeira palavra ela ia ficar ecoando aqui entre teto e chão, entre frente e trás da sala de aula. Só que ela vai e volta algumas vezes e é absorvida, amém? Para onde vai essa energia? Já que a energia se conserva. Ah, então foram vocês que absorveram essa onda, parte, é verdade. E o que aconteceu no corpo de vocês quando essa onda absorveu? E aí essa vibração depois sumiu? Essa energia não some? Aqueceu. O som, quando ele é absorvido,
vira molécula vibrando, só que elas perderam a organização inicial do som. Elas ficaram um pouco mais vibrantes do que estavam antes de receber aquela vibração, certo? Porém, a energia sonora é a menos efetiva. Para tu aquecer uma xícara de água com um grito, teria que ficar berrando 70 anos, certo? Algo desse tipo, para poder esquentar uma xícara de água. Por isso que tu não percebe, certo? Mas essa energia, então, ela sempre tem um fim, ela sempre acaba de alguma forma. Ô, professor, mas depois de bilhões de anos a natureza produzindo sons, então a atmosfera não ficou quente? Não, calma, não te esquece que logo ali do lado, aqui em cima, né, é menos 270 graus, né, cara? Então, na verdade, a atmosfera é esse colchãozinho de ar que retém calor, graças a Deus, devido ao efeito estufa, né? Entra um monte de infravermelho, entra um monte de ultravioleta, né? Um pouquinho de infravermelho também, lógico, mas entra muito ultravioleta, quando vai sair infravermelho não sai devido aos gases de efeito estufa, né? E fica quentinho, então, em função disso. Mas tu vê, o som, então, é praticamente desprezível a energia que ele traz depois de absorvido, certo? Mas ele foi absorvido. A absorção é quando a onda perde à medida que se propaga, simples assim. Se me perguntarem como é que é essa absorção, é em linha reta que ela vai caindo? Não, não, é exponencial, que o senhor me falou. Vai caindo de forma exponencial, certo? É isso aí. Bom, não se esqueçam, mesmo que a onda esteja já bem absorvida, as suas características primordiais, exceto amplitude, se mantêm, principalmente frequência. Frequência não vai mudar. Vai ter uma exceção na física moderna que nós vamos ver, que é a história do raio-x lá que eu estava falando. Ô galerinha, chegou a hora de a gente falar de um outro fenômeno. Claro, não custa aqui rapidinho, ó, difusão, só para a gente lembrar do que é, não é a aula de hoje, não é a ideia, mas alguém já até lembrou o que é difusão. Isso pode ser, ó, geralmente o cara faz assim, eu já entendo que ele está ligado do que é difusão. Pode se pensar também em a água pegar em algum lugar e espirrar para tudo que é lado. Certo? É mais ou menos isso acontecendo com radiação, com onda. A onda atingiu o obstáculo e aquele obstáculo fez com que ela se espalhasse para tudo que é lado. Melhor exemplo de difusão é o azul do céu. É por isso que o céu é azul. Porque a molécula de hidrogênio, nitrogênio, que é a mais rica na atmosfera, né? Ela tem um tamanho perfeito para difundir o azul. Então, quando a luz azul bate na molécula de hidrogênio, o tamanho de uma combina com a da outra, que puff, espalha azul para tudo que é lado. Aí, para onde seja que tu olha no céu, tem azul vindo para tudo que é lado. Difusão da luz de comprimento de onda do azul nas moléculas de nitrogênio é que dá o azul do céu. Claro, é à medida que a onda perde. É isso aí, perde energia, vai se propagando, vai perdendo energia e a amplitude, portanto, vai diminuindo. Imagina, por exemplo, um tsunami, daqueles que rolou em outros lugares do mundo, se ele não fosse sendo absorvido à medida que se propagasse no oceano. Ele pode viajar até milhares de quilômetros, né? Mas se não fosse absorvido, poderia ter consequências bem mais graves, né? Se ele pudesse contornar a Terra, por exemplo, pelos oceanos afora. Mas, por sorte, essas ondas são absorvidas. Galerinha, difusão a gente pode também chamar de um espalhamento da onda, mas não é o que eu queria falar. Eu queria falar mais uma vez daquele fenômeno de difração. Aliás, já cheguei a falar de difração para vocês alguma vez? Falei, né? Porque eu falei do princípio de Huygens, não falei? Então me conta, o que é difração? É a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. É isso. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Deixa eu até escrever aqui então. Ó, espalhamento. Estou botando entre aspas ali porque a gente pode usar essa palavra em outros momentos também. Capacidade de contornar obstáculos. Capacidade de contornar obstáculos. Alguém pode ressuscitar aí, tirar lá do fundo do pâncreas? Quando é que a difração é consistente? Quando que a difração ocorre de maneira sensível? É fácil de perceber ela ocorrer. Parabéns, garoto. Quando o comprimento de onda é parecido com o tamanho do obstáculo a enfrentar.
Se tu pegar uma onda que tem um comprimento de onda muito diferente do obstáculo que ela tem que enfrentar, a difração não vai aparecer. Então, para que a difração seja sensível, ou seja perceptível, o comprimento de onda tem que ser equivalente ao tamanho do obstáculo, certo? Então, para maior difração, o comprimento de onda deve ser equivalente ao tamanho do obstáculo. Bom, me dá um exemplo de difração então, já que eu falei sobre isso e dei exemplos. Ah, legal. Falar através do muro com outra pessoa. O som a galera complementou, certo? Ótimo. Quando eu brinco na porta não é difração pura porque tem reflexão também, né? Mas a gurizada acaba assimilando bem. E tem aquele mais legal ainda. Lembra? No teu olho, aquele no teu olho. Não falei das manchinhas no olho, pô. É, né? Aquelas manchinhas minúsculas que a gente tem no olho que se mexem junto com o nosso globo ocular. São partículas nanométricas de impurezas no nosso humor vítreo. E aí a luz, quando vai passar por ali, já que o comprimento de onda da luz é lá por próximo dos 500 nanômetros, né? Para mais ou para menos, dependendo da cor, certo? A gente enxerga aquelas manchinhas que são, né, na maioria dos casos, inofensivas, não envolvem maiores problemas de visão. Só às vezes incomoda se tu te concentra nelas, né? Mas a pessoa normal, ela olha para frente, né? E aí não vai ficar se perturbando com as manchinhas no olho. Legal, cara. Ondas de rádio difratam também. Ondas de rádio difratam. Na verdade, ondas eletromagnéticas difratam. E é isso que eu vou te apresentar agora. Para poder te apresentar uma super difração de onda eletromagnética, que vai ser um barato, e que vai revolucionar, que foi... Ah! Não, mas é uma só agora, né? Duas é depois, né? Mas eu não vou mesmo, não vou! Eu queria comentar só um detalhezinho. Cadê o apagador? Olha só, olha só. Na aula que vem de Física B, eu vou te mostrar uma experiência que fez o homem entender por que a luz é uma onda. Porque Newton não. Newton, o grande gênio Newton. Pô, cara, agora eu tô lendo uns textos aí daquela física que eu te falei, né? A física relacional, cheguei a comentar com vocês, né? Uma física que vai contra a física newtoniana em vários aspectos. Tem os originais traduzidos, cara, de Newton, Descartes, Leibniz, esses gênios todos, sabe? Encantador poder ler, porra, uma frase que o Newton escreveu, cara. O bicho era muito foda. Te contei, né, que ele descobriu a densidade da Terra com raciocínio puro e simples. Te contei essa? O Newton, cara, os raciocínios dele, lá tem um trecho do livro dele que ele fala, tá assim, já que, né, tem bastante água, mas a água não verte por debaixo da Terra, eu sei que a Terra, a areia, é mais densa que água. E eu mesmo fiz experimentos e confirmei que a massa que a densidade da areia, da Terra, né, da Terra, digamos, chama assim, é 5 vezes maior que a da água. Mas, né, devido faz mais uns raciocínios, então eu acredito que a densidade da Terra, do planeta Terra, esteja entre 5 e 6 vezes a densidade da água. Tá? Isso 1700, né? 1600 para 1700. 100 anos depois, o suíço Cavendish faz um puta do experimento e confirma que a densidade da Terra é 5,5 vezes a densidade da água. Então o cara é um monstro, né, cara? Ele, como assim, cara? Descobrir a densidade do próprio planeta em 1700 por raciocínio, por matemática. Vai se ferrar. O cara era monstruoso. Mas ele dizia, a luz é uma partícula. A luz é uma partícula, a teoria corpuscular da luz. Mas teve um tal de Young que fez uma experiência que eu vou te mostrar na aula que vem, que desmontou essa ideia, mostrou que a luz não pode ser uma partícula, ela tem que ser uma onda. Porém, existem experimentos que só são explicados com a teoria corpuscular. Por isso, a luz talvez seja a coisa mais esquisita que nós tenhamos que estudar. Mas vai ter que ficar para a próxima. Experiência de Young. Muito obrigado, galerinha. Faz exercício até essa parte de refração.
que tem bastante, que já está de bom tamanho.